A época tinha seus imperativos. Tártaros eram amigos de tártaros, alunos medianos de alunos medianos, filhos de filhos de médicos, especialmente filhos de médicos judeus. Nem a Índia antiga conhecia o sistema de castas tão mesquinho, tão risível. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Meninas, de Lyudmila Ulitskaya. O livro saiu pela editora 34 e foi traduzido por Irineu Franco Perpétuo. Essa autora nasceu na União Soviética, é a primeira vez que ela é traduzida aqui no Brasil, o que é uma grande alegria porque eu adorei esse livro, que é uma espécie de coletânea de contos. Já vou explicar um pouquinho melhor. Esse livro foi escrito entre a década de 1980 e a década de 1990, mas o período que ele aborda aqui acontece mais ou menos da década de 1950, União Soviética stalinista, no período um pouco antes do Stalin morrer ou um pouquinho depois, dependendo do conto. A Ulitskaya é uma autora bastante linda, foi traduzida em vários lugares, ela inclusive ganhou alguns prêmios, mas aqui no Brasil ela demorou um pouco para chegar. É uma autora que inclusive esteve cogitada para o Prêmio Nobel de Literatura, mas acabou não levando. Mas é uma autora que eu fiquei, depois da leitura desse livro, muito intrigada e com muita vontade de ler as outras coisas. Além dessa época do regime stalinista, né, da União Soviética, esse livro é focado em meninas, como diz o título. Então, as personagens desses contos, desses textos, são meninas com idades entre 9 e 11 anos. No último conto aparece uma menina um pouco mais velha, que tá mais ou menos na casa dos 13 anos, mas são meninas bem novas. E essas meninas reaparecem nos contos. O livro, ele é difícil de definir, e nesse sentido ele me lembrou um pouco um livro que eu adoro, que é o Olive Kitteridge, que tá resenhado aqui no canal, porque as protagonistas reaparecem, elas se conhecem, são contos envolvendo as mesmas personagens. O que fez com que a autora, numa entrevista, definisse o seu livro como romance fractal, porque esses contos acabam contribuindo para a criação de uma mesma atmosfera. A Ulitskaya fala, e nesse sentido o pós-fácil desse livro é muito interessante, é um pós-fácil escrito pelo Danilo Ora. A Ulitskaya fala que ela via que existia nos países pertencentes à União Soviética e à Rússia de modo geral, uma literatura muito forte focada na infância de meninos, mas não na infância de meninas. E sempre havia uma certa relação da vida desses meninos com os grandes acontecimentos históricos. Ela estava interessada, então, em produzir uma literatura um pouco diferente. Uma literatura que fosse focada na infância das meninas, algo que ela quase não via, até porque, e isso é um comentário interessante do pós-fácil, as mulheres, houve uma tradição literária feminina nesses países, em especial na Rússia, memorial, né? Então, de falar de como foi passar pelo regime, enfim, de como foi passar por uma situação política tensa, uma situação de guerra, falar sobre a vida de marido dos escritores, né? O caso da Nadezhda, a esposa do Osip Mandelstam. Ela queria fazer uma literatura focada na vida das meninas, e focada na vida cotidiana das pessoas. Então ela não queria muito aprofundar o quanto havia na relação entre a vida dessas meninas e os grandes acontecimentos históricos. É claro que existe algum comentário sobre a situação política, sobre o contexto da época, mas é na medida em que essas coisas podiam ser absorvidas por pessoas dessa idade, por meninas nessa faixa etária. Então é tudo meio assim, são alusões sutis a esses acontecimentos. O livro então é composto por 6 textos, esses 6 textos faziam parte de um outro livro, eles eram uma espécie de parte específica de um outro livro, que depois de um tempo passou a ser publicado separadamente, e aí acabou vindo aqui nesse pequenino. E são histórias que envolvem o desenvolvimento de meninas. Então são histórias que têm por tema a primeira paixão, a descoberta da sexualidade de certo modo, do próprio desejo, a perda da inocência,
A Ulitskaya trabalha aqui questões sociais bastante interessantes. Uma coisa que é muito marcada nesse livro é a desigualdade social, a despeito de seu regime soviético, o fato de que havia pessoas bem mais pobres do que outras e como isso afetava a vida e o desenvolvimento dessas meninas. Tem momentos em que esses contos me lembraram um pouco a Alice Munro, no que tem daquelas pequenas tragédias e assombros cotidianos, assim, porque às vezes em coisas super banais e cotidianas e corriqueiras e familiares, né, no desenvolvimento, na relação entre essas meninas, aconteciam coisas meio chocantes, assim. E é uma coisa interessante porque, ao mesmo tempo que é a vidinha de meninas, fica visível certas microviolências ou certas crueldades cotidianas que essas meninas acabam reproduzindo nas suas dinâmicas ali dentro. Nessa questão, por exemplo, da sutileza cultural, a gente vai percebendo certas histórias ligadas ao medo de serem denunciados, né? Pessoas que desaparecem, certa fidelidade e reverência, ou a falta dessa fidelidade e reverência ao partido, ao camarada Stalin. Então é curioso ver como essa organização social e política vai afetando a vida das meninas e de que maneiras muito variadas, né? O contato com culturas diferentes. Um dos temas, por exemplo, muito interessante aqui, que é muito explorado pela Ulitskaya, é a xenofobia, é o antissemitismo especificamente. Assim, ela tem momentos de comentários xenofóbicos e tem os momentos de comentário antissemita, porque a autora é descendente de judeus. Uma coisa que é explorada, comentada no pós-fácil, é o fato de que a Ulitskaya traz um pouco da própria experiência. Tendo ela nascido em 1943, ela traz um pouco da própria experiência para falar da vida dessas meninas. Há acontecimentos nos contos que ou ela viveu ou ela presenciou. E óbvio, ela ficcionalizou, acho que não tá no ponto de dizer que são textos autobiográficos ou autoficcionais, mas tem alguma experiência do que ela viu e do que ela viveu. Uma dessas experiências é ser de família judia e ter um avô muito religioso ainda, né? E como é que isso afeta a família, ou ser de uma família de intelectuais. Presenciar no âmbito familiar uma certa tensão política, um certo medo de ser denunciado por coisas que não, são consideradas inadequadas naquele regime. E uma coisa interessante, por exemplo, na biografia da Ulitskaya é que ela na verdade, formada na área de biologia e genética. E ela trabalhava com isso. E ela é demitida do instituto onde ela trabalhava por uma questão política, porque ela empresta a máquina de escrever dela para uma pessoa que escreve um livro que era considerado algo como proibido. Enfim, escritos clandestinos que eram publicados fora da União Soviética. E aí, por ela ter emprestado a máquina de escrever para uma pessoa que fez esse tipo de texto, ela é desligada do instituto onde ela trabalhava e só então ela começa a trabalhar com literatura. Em princípio traduzindo, trabalhando como editora e mais tarde então, quando aparentemente ela já tinha uns 50 anos, ela começa de fato a fazer seus trabalhos literários, peças, inclusive roteiros para o cinema. Então a gente tem aqui essas histórias de meninas aprendendo sobre o funcionamento do mundo e essas experiências que incluem desencantamento, como funcionam as relações de poder, além do amadurecimento e na questão, por exemplo, da desigualdade social, como pessoas mais pobres estão expostas a um amadurecimento precoce, meio à força. Eu também achei interessante a abordagem psicológica em alguns momentos, embora ela não seja super aprofundada. Mas tem dois contos envolvendo gêmeas aqui, que são gêmeas, um pouco a gêmea boa e a má, uma que é mais manipuladora e dominadora, outra que é um pouco mais submissa, uma que é mais incisiva e outra que é mais doce. E esses contos, eles trazem uma carga do lidar com o outro, que é muito interessante, como você lida com o outro. E o seu desejo de controlar o outro, de eliminar o outro, de ocupar o lugar do outro. O que, de certo modo, se relaciona com as relações sociais aqui, porque um dos interesses da Ulitskaya, isso o Danilo
explicita bastante no pós-fácil, é trabalhar com essas noções variadas, diversificadas do povo que constituía a União Soviética. Não por acaso essas meninas são de descendência armênia. Então você, além de ter os personagens de descendência judia, você tem os de descendência armênia, enfim, você tem esses comentários sobre pessoas alemães, como o relacionamento entre diferentes povos e etnias era tenso, era complicado. Como a pobreza gerava ainda muito preconceito e como as pessoas mais ou menos associadas ao partido, enfim, ou a certos cargos como diplomacia, tinham muito mais benefícios e facilidades, mesmo no regime socialista, do que as outras, né? Então existe muito esse contraste entre as pessoas filhas de pessoas em cargos importantes com pessoas filhas de pessoas muito pobres e muito miseráveis, e como essa diferença e esse contato entre diferentes classes marca a relação entre essas meninas, e aí a gente vai vendo as microviolências, as microcrueldades, as microtragédias. O modo como a autora trabalha isso aqui me lembrou muito os contos da Alice Munro, né? Que é aquela coisa muito vidinha acontecendo, de repente acontece uma coisa terrível, ou uma coisa trágica. Mas são essas tragicidades que compõem o cotidiano das pessoas reais, assim. Então, nesse sentido, eu acho o livro interessantíssimo. O livro, em várias questões, também me lembrou um pouco da literatura da Helena Ferrante, porque existe muito marcada essa influência das personagens femininas. Então, a menina mais velha que ensina coisas para as meninas mais novas, a menina mais experiente, que de certo modo domina e determina, ganha um certo respeito. A menina que é muito inteligente e inventiva, que de certo modo manipula e cria situações para as outras, nesse sentido, possível não lembrar da Lila, né, da tetralogia napolitana. Mas também a influência das mulheres, das avós marcantes, avós que são personagens controladoras, personagens que são muito determinantes, que têm uma influência muito grande, né? A gente tem duas avós aqui, uma de família judia, mas que é uma professora, né, uma acadêmica, e outra que é a avó das meninas armênias, que é uma mulher um pouco exuberante, né? Ela usa vários anéis e ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, né? Uma maneira muito específica de lidar com as pessoas, né? Manias e rituais muito próprios. Então, como essas grandes mulheres marcam e influenciam a vida dessas meninas. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante também e que acho que tem alguns paralelos assim com a obra da Ferrante, então pode ser uma boa leitura para quem gosta da literatura da Ferrante. E essa relação com avós e com mães que também não é idealizada. Eu acho que aqui não houve muito um aprofundamento da relação das meninas com as mães, existe mais das meninas entre elas e das meninas com as avós, mas existe também uma da relação com a professora. O último conto, ele tem muito essa coisa da figura da professora e da influência da professora e do fascínio com a professora. E eu acho que nesse ponto são os maiores contatos com a Helena Ferrante, essa coisa da influência das mulheres. De como a vida de uma mulher é muito marcada, influenciada, determinada pelo contato com outra mulher mais velha, mais experiente. Tem também essa coisa do pós-guerra, né? Isso também é algo que eu achei parecido com a Helena Ferrante, né? A tetralogia napolitana é um contexto de pós-guerra, e as meninas aqui também vivem num contexto de pós-guerra, no regime, no contexto muito específico da União Soviética, e como, né, como eu já falei anteriormente, isso acaba afetando os seus cotidianos. Além disso, o livro tem um estilo muito interessante. A autora se utiliza de ironia, irreverência, humor. Em vários momentos, o livro ele tem esse humor que às vezes é até um pouco desconcertante. Mas tem vários momentos que são deliciosos. Eu comecei o livro adorando, porque ela faz uns comentários, assim, inclusive vários comentários irreverentes com coisas que eram muito importantes culturalmente, né? Por exemplo, esse que eu vou ler agora. Então foram levadas para dentro do museu, onde todo um espírito de esplendor imperial revolucionário emanava do mármore encerado, do bronze polido e das bandeiras de veludo seda e cetim em todos os matizes das chamas do inferno. Num outro momento, quando ela vai descrever uma mulher, né, ela tá falando aqui de um casal, ela vai descrever a mulher, ela fala assim:
Já haviam se passado 10 anos desde o casamento. Ela continuava jovem e delicada como um filhote de rena da Disney, né? Então tem um pouco essas inserções irônicas e irreverentes que são muito boas. Mas acho que também o modo como ela trata certas coisas, né? Tem insinuações de coisas sérias que acontecem aqui que são narradas com uma certa leveza que torna o texto até um pouco mais chocante. Tem um quê de crueldade quando você está falando de coisas muito sérias, algumas até certas tragédias, com esse tom meio leve, meio bonachão. Isso vem, de certo modo, espelhar como essas coisas terríveis acabavam acontecendo na vida dessas meninas, no sentido do que elas não podiam entender, né? Eram coisas que eram cotidianas, esse amadurecimento precoce, essa vigilância, essa hierarquia social que ela mostra bastante aqui, em que afeta tanto no sentido de quem é você na sociedade, mas de qual é a sua etnia. Como essas coisas são cotidianas na vida das meninas e são determinantes, sendo que elas não entendem direito, porque elas não têm idade para isso, né? Então as coisas vão acontecendo, assim, é meio que como as coisas como elas são, e que geram, às vezes, situações muito bizarras, né? Então esses contos, eles também têm alguns momentos, assim, que são meio bizarros. E acho que em parte por isso, porque as meninas não estão muito em condição de entender o significado das coisas que estão acontecendo. E assim, os contos, eles só vão ficando melhores. Porque você tá lendo aquela história das meninas, que tem um quê de graça, tem um quê de engraçado, assim, e de repente começam a acontecer umas coisas que você não acredita. Eu não tô acreditando que é isso que vai acontecer. E é ótimo, assim, é ótimo. Eu adorei. Eu fiquei querendo mais, inclusive. Eu não tô falando muito sobre os contos, realmente para não estragar, porque esses contos tiveram um impacto muito grande em mim. E eu acho que eles têm esses momentos surpreendentes e que às vezes é um surpreendente um pouco chocante, mas que no fim das contas faz parte da vida. É chocante, mas a gente sabe que faz parte da vida. É chocante, talvez, porque a gente esteja vendo coisas muito sérias e íntimas e difíceis. Coisas que a gente provavelmente já viu e provavelmente já passou, mas que, por serem parte da nossa vida familiar, privada, íntima, são coisas que normalmente só a gente sabe, né? Ou as pessoas muito próximas. E aí, quando você lê nos contos essas coisas acontecendo, isso tem um quê de choque, porque é como se a gente tá ali de testemunha. Esse foi, acho que, uma das coisas que me fez mais lembrar, talvez, dos contos da Alice Munro, né? Essa coisa dos momentos, dos acontecimentos terríveis, chocantes e determinantes da nossa vida privada. E como na literatura a gente tá ali, de voyeur, vendo aquelas coisas. Então eu tô muito feliz de que essa autora tenha finalmente sido traduzida aqui. Gostei muito e espero que outros livros dela cheguem, porque eu fiquei realmente curiosa depois dessa pequena coleção. Fica aí então a indicação, me digam se vocês já tinham ouvido falar da autora ou se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse lançamento. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!